Atenção. Tá bom. Tá bom. Começar então agradecendo a rede, o convite, né, a oportunidade aqui que a rede dá, o convite da Ana aqui também para poder falar um pouco sobre esse tema, que é um tema bastante caro para mim, então, me atrai já há um bom tempo e tem muito a ver com a minha formação, com meus interesses de longuíssimo prazo, longa data, melhor dizendo. E, enfim, espero que seja interessante para todos aqui. Eu quero começar aqui então falando um pouco sobre, hoje o tema vai ser explicabilidade, mas eu vou me ater um pouco mais à ideia da opacidade, que é uma das ideias que não tem sido muito discutidas, pelo menos na literatura, sobre explicabilidade IA, e eu quero então colocar algumas ideias que eu estou começando a trabalhar ainda, então eu tenho algo aqui muito incipiente ainda, mas pelo menos colocar aqui uma tese que eu vou tentar defender e algumas pistas para onde ir daqui para frente, né? O que a gente pode fazer. Eu vou ler aqui porque senão eu corro o risco de fazer igual o Fux, né? Então é melhor... Pelo amor de Deus. Tranquilo, ninguém consegue fazer igual. Então, começando aqui, falando um pouco sobre a motivação, o tema, né? Qual que é a questão aqui? E de maneira não necessariamente focada no que eu vou discutir, eu quero entrar na discussão falando de alguns temas que são mais interdisciplinares, algumas preocupações mais amplas, e depois eu vou me aprofundando naquilo que me interessa mais propriamente nesse caso, né? Então, IA opaca, inteligência artificial opaca, que a gente chama, particularmente aqui no caso de modelos de Deep Learning, eles têm modificado a paisagem epistêmica, né, na medida em que a gente toma elas como fonte confiável, e fala, se eu acredito corretamente, uma espécie de ruptura em várias dimensões epistêmicas aqui. Uma das formas pelas quais a gente tenta entender e talvez modular esse impacto é pela chamada XAI, a IA explicável. Então, uma IA que, em tese, em síntese, permite que a gente entenda como um determinado input leva a um determinado output, uma determinada saída leva a outra, a gente conseguir entender o que acontece nesse meio do caminho. Só que os resultados dessa empreitada da XAI até aqui, eles têm sido bastante dúbios, bastante parciais. Eu quero entender o motivo um pouco melhor. E para isso eu vou enfatizar aqui, por isso, uma interpretação de opacidade, para tentar responder o que distingue, afinal, um sistema, uma IA, um sistema computacional opaco de um não opaco, né? Então eu quero rascunhar aqui uma framework que vai permitir discutir isso de modo um pouco mais rigoroso. Por que eu acho isso relevante? E aqui alguns pontos que têm a ver com a discussão geral da explicabilidade. Primeiro delas é que opacidade gera ou contribui com uma redução da confiabilidade da predição, né? Principalmente por parte dos stakeholders, aqueles que são objetos de deliberação desses sistemas, né? Eu quero saber por que, por exemplo, num caso particular, uma certa decisão foi tomada, ou por que numa dada, se ela seguiu uma dada legislação, um princípio ético, se um determinado princípio ético foi respeitado durante a deliberação e assim por diante. Segundo tema, segunda motivação seriam dificuldades de responsabilização, né? Hoje nós temos esses sistemas que eles são funcionalmente autônomos, mas não moralmente autônomos. Então nós queremos formas coletivas de lidar com isso, né? Queremos responsabilizar desenvolvedores, administradores, usuários, na medida em que fizer sentido, caso a caso, e a opacidade é um obstáculo para isso, porque é difícil entender o que aconteceu, né? De que forma. É difícil distinguir, por exemplo, se houve um uso inadequado de um problema no sistema. Terceiro ponto, que costuma ser menos citado, mas que eu acho tão importante quanto, é a dificuldade de averiguar a segurança das aplicações, né? Opacidade tende a dificultar a detecção de abusos. Nós já temos, por exemplo, técnicas de esteganografia que permitem embutir malware, vírus ou todo tipo de software malicioso. Você consegue ocultar ele dentro de uma rede neural, de maneira que um antivírus, pelo menos da forma como eles operam hoje, não conseguem detectar. Isso significa que a gente pode instalar, na medida em que todo mundo aceita usar uma IA, a gente pode estar rodando software malicioso sem se dar conta. Isso pode ser abusado de N formas, né? A opacidade torna difícil detectar esse tipo de situação. Também outras questões, dificuldades de correção, melhorias, né? Sistema opaco, eu preciso corrigir ou melhorar alguma coisa nele, como eu faço? Dificuldade de aprender a partir dele, né? Ele detecta alguma correlação, eu posso tomar aquela correlação como verdadeira, ou eu posso estar tomando aquilo uma correlação espúria, como se fosse um fato descoberto. A gente vê vários projetos de pesquisa que usam IA
percebem que há uma correlação lá entre duas variáveis e começam a tomar aquilo como verdadeiro e atuam em função daquilo, sem entender exatamente de onde vem aquilo, né? Ou se tem condições de averiguar exatamente de onde aquele material veio. E, no geral, é uma dificuldade de manter a gente no controle. Se a gente não tem controle, a gente ou acaba tendo que se submeter ao que ela diz, ou deixar ela de lado. Então, eu quero propor aqui uma framework aqui para analisar essa discussão. Eu vou fazer primeiro alguns pontos terminológicos e algumas coisas que geram alguma confusão no debate público em geral sobre opacidade. E eu vou distinguir três tipos de opacidade aqui, três sentidos em que o sistema pode ser opaco, uma IA em particular. A primeira delas, opacidade institucional, a outra que eu vou chamar epistêmica, e depois a que eu vou me enfatizar mais, que é a semântica. A opacidade institucional, ela tem uma característica que ela é intencional, ela é parte de uma estratégia de atuação, né? Parte de uma empresa ou de uma organização. É o caso da maior parte das aplicações comerciais que a gente tem, Windows, Mac, Office, o Teams, essas ferramentas que a gente costuma ter no dia a dia. A forma clássica de lidar com esse tipo de opacidade, para além, né, de reputação de organização, né, qual é a reputação da empresa que está oferecendo alguma ferramenta, são softwares open source, né, softwares de código-fonte aberto, ou a auditoria de terceiros. Então eu posso, nesse sentido, exigir transparência quando o assunto é opacidade institucional, é exigir acesso. Só que isso funciona porque os softwares tradicionais, eles são interpretáveis. A gente consegue entender o que está acontecendo ali dentro. Então o acesso de um expert, de um engenheiro, ele permite compreender e validar o que esse software está fazendo e como. E isso significa que há uma conexão entre acesso e compreensão. Essa conexão é perdida no caso da IA opaca, né? Ainda que muita gente use o termo open source para falar de inteligência artificial, é difícil fazer sentido disso, pelo menos não se ele significa algo, tem que ser algo diferente do que a gente está falando quando fala de um software tradicional, né? Uma rede artificial, uma rede neural, ela tem uma certa arquitetura, um certo algoritmo de aprendizagem que foi usado, uma parametrização que foi usada nesse algoritmo, né? O modelo resultante, propriamente, a rede neural resultante, e o próprio corpus de treinamento que foi usado ali. Nós podemos dar acesso a partes disso, podemos dar acesso a isso tudo, e mesmo tendo acesso a isso tudo, não necessariamente nós vamos ter o tipo de compreensão que a gente tem no caso de um software clássico, vamos dizer assim. Então, há uma mudança nessa chave. Segundo tipo, opacidade epistêmica, né? Aqui eu uso no sentido muito trivial de não expertise. É simplesmente a opacidade que vem do desconhecimento científico, né? Os mesmos modelos de algoritmos de machine learning interpretáveis, eles são interpretáveis para quem é da área, para experts. A maioria não vai saber aproveitar essa interpretabilidade para entender o que está acontecendo, não entende o que ocorre. E ainda que um expert entenda, a gente precisa confiar nele, a gente precisa deferir para ele. Só que esse tipo de opacidade permite também algumas formas de abuso, como quando a gente tenta minar a autoridade das comunidades de expert ali. É o que aconteceu aqui no Brasil há poucos anos no caso das urnas eletrônicas. Exatamente esse é o caso. É um software interpretável, tentou-se minar a autoridade dos experts que tinham condições de validar o que estava acontecendo ali. Então, sistemas interpretáveis clássicos, nesse sentido, eles permitem diluir o problema em cadeias de confiança ou em redes de confiança. Tá? Auditorias externas são um caso comum, mas quem não confia na instituição A pode confiar na instituição B. Se vocês verem, foi essa a resposta que foi dada no caso das urnas eletrônicas. Traz mais gente, permita que mais pessoas tenham acesso, e aí você pode diluir, tratar dessa confiança por esse caminho. Só que a novidade, no caso dos sistemas opacos de IA, é que auditorias externas supõem novamente uma conexão entre acesso e compreensão do sistema, e isso não é mais o caso. Por isso, isso nos leva aqui para a opacidade semântica, né? Eu chamo ela de semântica por razões que vão ficar mais claras depois, espero. Mas basicamente eu estou me referindo aqui à dificuldade de compreender o que o algoritmo está fazendo. E de certa forma quase tudo se concentra nela, porque as ferramentas clássicas para lidar com opacidade institucional e epistêmica perdem efeito quando a gente está lidando com um modelo opaco. Mas aí, alguns pontos antes, preliminares. É importante notar que essa característica da IA opaca ela não é universal. Ela é específica a certas arquiteturas computacionais, certos modelos de deep learning em particular, né, e nas adjacências.
Nós temos modelos de inteligência artificial interpretáveis, nós temos algoritmos de machine learning interpretáveis, ou seja, nós podemos saber como emergem determinadas capacidades, e não é um dado, é discutível, mas não é um dado que exista um trade-off, né, geral entre opacidade e performance. A ideia de que uma inteligência artificial opaca, ela sempre vai ter ser mais acurada, performizar de maneira melhor do que uma IA clássica ou do que uma IA interpretável, ela depende do domínio da aplicação, depende do que está em jogo, de uma série de fatores. Há vários domínios interessantes, ou domínios em que a gente usa isso, em que não há claramente uma melhoria de performance no uso de sistemas opacos. Significa que a gente está usando esse sistema sem necessidade, e pelo menos em alguns casos, né? Eu não quero, claro, negar o potencial desses modelos opacos, mas é bom frear essa tendência, talvez, que a gente tem de refazer tudo que a gente já faz, só que agora com IA, né? Repensar todos os problemas que a gente lida, só que agora de uma maneira que as LLMs possam participar deles, ter algum papel neles. Então, esse é o ponto que eu acho que é interessante frearmos. Bom, entrando então na IA explicativa, na XAI, é uma empreitada de pesquisa, é um sub-ramo no interior, né, da inteligência artificial, e ela se concentra nesse tipo de opacidade que eu chamei de semântica, né? E ela se desdobra, grosso modo, em dois caminhos, né, de lidar com essa opacidade. Primeiro, a XAI como interpretabilidade, é uma tentativa de responder como que o sistema funciona, e o segundo deles é a XAI como uma tentativa de fornecer respostas post-hoc. Aqui é uma tentativa de dizer por que você decidiu isso, por que você selecionou A e não B, sua decisão foi tal e não outra, né? Então são respostas, são tipos de respostas diferentes e cada uma delas caracteriza uma empreitada diferente. Bom, primeiro, a ideia de XAI como interpretabilidade, como que esse sistema funciona. Nesse caso, o que eu tenho em mente aqui é que nós queremos dar uma explicação análoga a uma explicação científica daquele sistema. Eu quero fazer um modelo compreensível daquele sistema. Só que nisso, claro, tem ambiguidades, né? O que conta como uma explicação, né? Eu posso falar de explicação no sentido de subsumir a dinâmica do sistema a um conjunto de leis. Isso vai comprar algumas coisas, vai descrever, né, o que aquele sistema é capaz de fazer, as capacidades que ele tem, mas ao menos na psicologia cognitiva e na inteligência artificial, de maneira geral, clássica, essa é uma forma de especificar o explanandum. É a especificação de uma capacidade que eu quero entender então como é que funciona. O que a gente quer, então, mais do que especificar o que o sistema faz, quando ele faz, né, eu quero identificar capacidades, eu quero analisar as capacidades em termos de disposições complexas, e eu quero explicá-las por meio, então, de uma análise estrutural daquele sistema. É por esse sistema estar causalmente organizado dessa forma que essa capacidade emerge, que ele reage de tal e tal forma, né? Isso é o que a gente fazia na IA clássica. É por isso que lá era impossível você ser um bom cientista sem ser também um bom engenheiro e vice-versa. Com algoritmos de machine learning, hoje você pode ser um bom engenheiro sem que isso resulte, né, em qualquer compreensão científica do que você está fazendo. E aqui, claro, é importante notar que quando a gente fala nessa interpretabilidade, há dois momentos que costumam ser estudados. O primeiro deles é o de aprendizado, ou seja, eu posso tentar entender, tornar interpretável o modo como o algoritmo de aprendizado funciona, como é que uma determinada capacidade vem a emergir a partir daqueles dados, essa é uma dimensão. E a outra é o modelo gerado, resultante. Eu quero tentar entender como é que ele funciona. Bom, essa empreitada ela é claramente voltada à comunidade de experts. Esses modelos não trazem nada que sirva para os stakeholders, para os usuários dos sistemas de IA. Mas o que isso nos dá, pelo menos até esse momento, é que a gente resgata aqui a possibilidade de que os experts expliquem para os não experts como é que esse sistema funciona, ou seja, a gente resgata a possibilidade de deferência, em alguma medida, né? E isso permite também que a gente continue tratando esses sistemas de uma maneira mais ferramental, nesse sentido, tal como os sistemas clássicos. E, claro, nesse sentido, a responsabilização dos experts ela pode ser mantida. Só que tem alguns potenciais limites, eu vou só falar um deles aqui, porque vai ser relevante mais para frente, que é, por exemplo, o fato de que esse tipo de explicação nem sempre permite predição, né? Eu posso explicar um sistema sem ser capaz de predizer qual vai ser a saída dele. Eu posso explicar, um exemplo aqui, que eu tiro do Cummings, né? Eu posso explicar as marés por meio da influência gravitacional, sem que isso me permita predizer quando vai ter maré alta e maré baixa.
Uma tabelinha me permite predizer isso. A explicação do fenômeno, né, a explicação da influência gravitacional que vem nas marés não me permite necessariamente fazer essa predição. Da mesma forma, eu posso explicar a dinâmica de como que uma folha cai, ainda que eu não consiga predizer onde ela vai cair. Esse é o caso de sistemas estocásticos, né? E eu acho que esses sistemas de IA, pelo menos esses que trabalham com Deep Learning, eles são exemplos de sistemas estocásticos. Eles envolvem algum grau de aleatoriedade. O problema, então, é que esse tipo de explicação, esse tipo de interpretação, ele não necessariamente vai acomodar a principal motivação da XAI, que é responder por que o sistema teve um dado output numa ocasião particular. Ele vai poder dizer como ele funciona em geral, de maneira geral, por que ele tende a ir para um caminho ou outro, mas nem sempre ele vai ser capaz de dizer ou de prever aonde que nesse caso particular vai ser o resultado. E essa é a principal motivação, em geral, da XAI. Isso nos leva para a segunda abordagem, que é a XAI como uma geração de respostas post-hoc aqui, né? Por que você fez isso? Essa segunda vertente, ela é uma tentativa de fazer com que o sistema responda perguntas sobre comportamento. O próprio sistema responda perguntas sobre o seu comportamento. Grosso modo, é uma maneira de fazer esse sistema participar no nosso jogo epistêmico, né? Ele pode elaborar justificativas em linguagem natural, imagens, ou interface, atuar junto a alguma interface homem-máquina e assim por diante. A ideia básica é que essas respostas possam funcionar como justificativas que o sistema nos dá. Ele pode articular uma cadeia causal, mostrar o elemento da cadeia que levou à conclusão A em vez de B. Isso é útil porque geralmente é assim que a gente questiona esses sistemas. Por que você decidiu A e não B? Por que B seria o esperado? Saiu da norma, por quê? Em tese, isso permitiria driblar, perceba, a necessidade do expert. Isso abre o caminho para que a gente tome esse sistema como uma espécie de agente. Então, isso ajuda também a mudar um pouco o foco da explicação. A gente vai dos mecanismos que estão ali dentro implementados para um tipo de explicação, um tipo de interpretação que acomoda o que levou o sistema a predizer, levar a uma determinada output num caso particular. E aqui nós temos uma infinidade, um grande número de técnicas que estão sendo estudadas para realizar isso. Nós podemos usar mapas de saliência, vou trabalhar esse exemplo daqui a pouco depois, é uma tentativa de dizer se uma determinada imagem foi classificada, qual parte da imagem, para onde que o modelo olhou naquela imagem para concluir que se tratava de um cachorro ou de alguma coisa assim. Então a gente pode tentar identificar que parte da imagem é essa, isso é um tipo de explicação. Podemos ranquear também quais as variáveis que estão sendo tratadas por esse sistema, que estão sendo levadas em conta para uma determinada decisão, mas o cerne dessas técnicas, de maneira geral, você tem um modelo opaco gigantesco, você gera um modelo opaco também mais simples, e esse modelo opaco é que vai tentar conversar com aquele modelo gigante para produzir essas respostas. É uma tentativa de, a partir de dois opacos, gerar um transparente, mais ou menos isso. Esse modelo simplificado, ele aprende a trajetória inferencial do modelo grande, opaco, e associa um determinado output, geralmente linguístico, e por isso que ele pode produzir saídas como o seu currículo foi rejeitado porque você não satisfez o critério tal, que é o tipo de resposta que a gente espera ouvir, o tipo de justificativa que a gente espera ouvir. Bom, essa empreitada, de maneira geral, caracterizada, tem alguns desafios. O sucesso da XAI ele tem oscilado aqui entre o parcial e o problemático. Nós estamos longe de um cenário satisfatório. O que eles têm conseguido gerar são, em geral, de maneira geral, são simplificações ou aproximações do que esses modelos opacos computam. Mas eles não conseguem alcançar a exatidão, e isso pode levar a engano. O que eu quero dizer aqui é que, na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, esses modelos, essa tentativa de gerar explicações oscila entre o inútil, quer dizer, o que não informa, e o enganoso, aquele que desinforma propriamente. Então, vou tentar trabalhar alguns exemplos aqui. Essa aqui é uma pesquisadora da IA que eu gosto muito, Cynthia Rudin. A Rudin ela usa um exemplo bastante sensível, porque envolve fatores sociais, mas que ilustra bem como esses potenciais problemas, essas dificuldades de explicação podem aparecer. Ela trabalha basicamente, ela trabalha com sistemas que buscam predizer reincidência de atividade criminal. Então, ela está envolvida em casos famosos, não no Compass, que é um caso famoso, mas ela está envolvida nesse tipo de sistema. Aí ela dá esse exemplo, eu cito aqui. Considere um modelo de black box, um modelo opaco para predição de reincidência criminal, onde
O objetivo é predizer se alguém vai ser preso dentro de um certo período depois de ter sido liberado da prisão. A maior parte dos modelos de predição de reincidência dependem explicitamente de idade e histórico criminal, mas não dependem explicitamente de raça, de cor da pele. Uma vez que o histórico criminal e idade são correlatos da raça em todas as nossas bases de dados, isso é um fato empírico que ela traz. Em todos os lugares em que ela encontrou lá, em que ela trabalhou com isso, ela encontrou essa correlação. Então, obviamente, nós estamos diante de um fato social ali, né, que está se mostrando nos dados. Isso significa que, uma vez que o histórico criminal e a idade se correlacionam com a raça em todos os bancos de dados, uma explicação razoavelmente acurada desse modelo, que esse modelo poderia construir, é na forma de uma regra como essa pessoa pode ser presa novamente, há uma possibilidade dessa pessoa ser presa novamente por causa da raça, né, por causa da sua cor da pele. Isso pode ser uma explicação acurada do modelo na medida em que mimetiza o output, as predições do modelo original, mas não seria fiel ao que o modelo computa, ao que o modelo está efetivamente calculando. O que eu acho interessante no exemplo da Rudin, para além de toda a questão social que ela instiga, né, a discussão social que ela instiga, e que deixa claro que essas discussões não podem ser tomadas, não podem ser discutidas lá dentro das salas da Big Tech de uma maneira puramente técnica, né? Esse exemplo da Rudin ele é interessante porque ele vale para as duas vertentes da XAI. Na tentativa de identificar e explicar um mecanismo do interior do modelo opaco, ou na tentativa de gerar uma resposta post-hoc, eu posso acabar capturando uma variável que covaria com as decisões que o modelo toma, mas que não descreve adequadamente como que o modelo está chegando àquela decisão. Ele está chegando àquela decisão considerando idade, né, nesse exemplo da Rudin, né, chegando idade e histórico criminal. Isso não é suficiente para explicar como é que o modelo funciona. Isso não é suficiente para responder por que uma determinada decisão foi tomada. Considera, por exemplo, aquele objetivo de correção ou melhoria de um sistema desse da XAI. Nós não queremos mais que decisões desse tipo sejam tomadas. Nós não queremos mais que esse tipo de inferência seja feito. Corrigir um sistema que considera explicitamente fatores raciais é diferente de corrigir um sistema que considera idade e histórico. Então, se eu tentar me guiar por uma ou por outra, eu vou ter resultados diferentes. Então, a explicação aqui, ela está me desinformando, nesse caso. Ela está sendo enganosa. Por isso que a Rudin vai afirmar que as explicações necessariamente falham em representar fielmente o que está sendo computado. Sempre há, nesse sentido, perda de informação. A gente está sempre deixando algo de fora e esse algo pode ser relevante para aquela decisão que foi tomada e a gente não tem como saber. Isso vale tanto para os casos que a gente tenta modelar mecanismos, quanto para a tentativa de gerar respostas post-hoc. Tá? E aqui mais um exemplo dos Salience Maps, que eu mencionei antes. Né? Aqui o interessante é notar que a interpretação ela pode ser tão desconectada do que está sendo computado que parece nonsense para a gente. Então, uma técnica que busca mapear saliência em imagem ela é usada para explicar o que na imagem serve de evidência para classificação. A ideia é tentar saber, né, que eu mencionei antes, para onde que a imagem está olhando, para onde que o sistema estava olhando, categorizar aquela imagem como sendo a foto de uma determinada coisa. O problema é que saber para onde ela estava olhando não diz nada sobre o que ela está fazendo com a informação que ela está tratando ali. O exemplo desse slide aqui mostra, um paper agora de 2025, como categorias radicalmente distintas podem estar na mesma região. Aqui você tem a imagem, aqui você tem o peso, a relevância que cada porção da imagem teve na categorização aplicada. Aqui ele categorizou como um violão, uma guitarra, né, no caso, aqui como um palco. São virtualmente idênticos. Não me diz nada como que ele está distinguindo uma coisa da outra aqui, em função do quê. Lá em cima a mesma coisa, aquele ali é uma Daisy, é uma margarida? Isso, obrigado. É uma margarida e, no outro caso, uma formiga. Também nota-se um padrão bastante semelhante. Então, olhar para esse padrão de semelhança não me diz absolutamente nada sobre como ele está tratando aquela informação. Esse é o problema. Isso é equivalente a você tentar pegar e deixar a informação de fora. Simplificar. De uma maneira que, nesse caso, aqui não é um caso que desinforma como no anterior, talvez, no mínimo é inútil. Né? Então, isso aqui não me serve para nada. Não tá, eu não sei ainda por que ele seleciona, categoriza aquela imagem de uma determinada forma. Bom,
E claro, a desconexão entre o que está sendo computado e o que está sendo apresentado como explicação, ela pode ser tão grande que ela pode até mesmo ser manipulada. É o que um grupo de pesquisadores, o IVOD, se não me engano, em 2019, eles demonstraram, por exemplo, que eles são capazes, é possível você fazer o que eles chamaram de fair washing. Eu posso ter um modelo que sistematicamente utiliza alguns critérios para tomar decisão, critérios que podem ser eticamente questionáveis, podem levar podem levar em conta algum fator que nós não gostaríamos que ele levasse em conta, e as explicações que ele dá são sempre sistematicamente deixam de fora aquele aspecto. Eu posso literalmente ter um modelo que sempre se explica deixando de lado, ocultando aquilo que eu quero que ele oculte. Fair washing é isso. Tamanha é a desconexão entre o que aparece na explicação e o que está sendo efetivamente computado. Bom, isso tem motivado posições como a da Rudin, de que nós deveríamos abandonar modelos opacos. Ao menos no caso das decisões mais sensíveis. Ao menos a depender do que está em jogo. Podemos usar em certos casos, mas pelo menos nos casos mais sensíveis deveríamos abrir mão. Eu tendo a concordar com ela, mas é bastante difícil você convencer os pesquisadores da IA disso. Então, essa é uma tentativa de uma primeira aproximação de um debate que possa ser tido envolvendo esses pesquisadores, e eu quero tentar entender melhor o que gera esse tipo de dificuldade que a gente viu aqui, buscando entender o que é opacidade. O que faz com que o modelo seja opaco, ou seja, que ele não possa ser interpretado por nós. Aqui. A primeira opção que eu considerei, e que é muito frequentemente citada, é a limitação de recursos. Opacidade deriva de limitação de recursos. Nós, seres humanos, não temos poder de processamento, temos memória suficiente. Então o sistema é simplesmente grande demais para a gente dar conta de entender o que está acontecendo ali. É muito comum descrever opacidade nesses termos, mas para mim isso é amplo demais. Isso traz para dentro da categoria até mesmo modelos clássicos. Uma árvore binária, que é um modelo simples de decisão, a cada momento você toma uma decisão entre duas possibilidades, se ela for grande demais, ela vai ser opaca nesse sentido. Nós não vamos dar conta de acompanhar o que está sendo feito ali. E não se trata aqui de graus de opacidade. O ponto é que a árvore binária não deixa de ser interpretável independentemente do tamanho dela. Tanto que, se for uma árvore binária ou um modelo clássico, eu consigo fazer com que esse sistema gere respostas post-hoc sem perda de informação. Ou seja, ele é interpretável, mesmo que tenha um tamanho gigantesco. Eu posso automatizar a interpretação desse modelo, para que ele me dê respostas ele mesmo. Eu não posso fazer isso com um modelo opaco. Então, se a ideia opacidade fosse limitação de recursos, na verdade, a opacidade seria um problema de pouco poder computacional. Bastaria poder computacional e a gente poderia dar conta, resolver, não haveria problema de opacidade. Então, eu descarto a ideia de que a opacidade que nos interessa é oriunda da limitação de recursos. O segundo caso que eu vou considerar aqui é o da trajetória inferencial inumana. Essa opção, a ideia é de que essa opacidade ela é derivada de um modo de processar os dados que é radicalmente distinto dos nossos. O modo mais comum de colocar essa hipótese é dizendo que modelos inferem apenas a partir de correlações estatísticas. Essa é a forma mais comum de caracterizar esses modelos. Isso dá a ele uma trajetória inferencial, um modo de decidir bastante distinto. Em vez de pensar em termos de relações fortes, como se A, então B, uma relação causal, ele vai pensar, entre aspas, pensar em termos de, olha, se a característica tal estiver presente, isso aumenta em 1,3% a chance de que a característica B lá na frente vai estar presente com um tal grau de ativação e assim por diante. Bom, esse é um modo certamente bem alienígena de pensar as coisas, as relações entre as características que a gente tem. E essa é uma descrição razoavelmente correta do que está acontecendo ali dentro. A questão é se isso caracteriza a opacidade desses modelos. E eu também acho que não. Por quê? Porque, basicamente, qualquer sistema computacional pode ser descrito, mesmo os clássicos, mesmo os antigos, pode ser descrito como um sistema que aplica correlações estatísticas. Sistemas computacionais eles relacionam entradas e saídas. Então, dizer que o modelo opaco, tudo que o modelo opaco faz é estruturar correlações estatísticas, é mais ou menos como dizer que tudo que um computador faz é reestruturar zeros e uns. Isso é verdadeiro, mas é irrelevante para a discussão aqui. Não é o que está em pauta. O fato de que as inferências são guiadas por estatística
torna esse sistema menos intuitivo, justamente porque ele percorre trajetórias inferenciais que são inumanas. Mas ele não deixa de ser interpretável por causa disso. Não deixa de ser mapeável, né? Eu digo sem perda de informação. Sistemas anti-spam que a gente usa desde os anos 90, com todas as suas falhas, né? Aquilo que eles olham e a forma como eles classificam os e-mails ali, que a gente dá, são radicalmente diferentes daquilo que faz com que a gente olhe para um e-mail e diga isso aqui é um spam. Mas isso não significa que a gente não consegue compreender o que aqueles sistemas anti-spam estão fazendo, como que eles estão trabalhando, ou seja, eles são interpretáveis. Então sim, esses sistemas estão atuando por meio de correlações estatísticas, mas não é isso que funda a opacidade. Essa que é a ideia. Essa ideia, né, da trajetória inferencial indistinta, ela é bastante arraigada, né? Isso é muito comum de encontrar na literatura da XAI. Eu trouxe aqui um exemplo, porque há uma insistência nessa tese. E aí eu trouxe aqui a ideia, né, alguns autores que defendem que redes neurais elas devem ser encaradas como sistemas estocásticos intratáveis. Nós teríamos assim que nos contentar com modelos aproximados, assim como no caso de modelos de fenômenos naturais, né, eu posso compreender certos aspectos dele, mas não tudo. Então, por exemplo, a Beatriz Fazi, ela defende aqui que modelos baseados em Deep Learning são formas de replicar padrões estatísticos de maneira tão opaca quanto no mundo. Aí ela diz, operações, né, eu cito, operações abstrativas, né, de classificação e generalização superaram os limites da mente humana e são realizados por meio dos pesos dos gatilhos digitais. Ela está falando dos pesos da força da conexão entre um neurônio e outro, aqui, né, em redes neurais artificiais. A modelagem algorítmica, consequentemente, não é uma forma de interpretar, mas de construir um mundo complexo e novo de uma maneira igualmente complexa e nova, porém apenas computacional. Então ela está dizendo, nós temos que tratar esses sistemas como nós tratamos sistemas complexos, estocásticos, que existem, né, no mundo real. Essa visão sempre me incomodou. Eu nunca soube, né, tive tempo para pensar exatamente por quê. Ainda não sei qual é a melhor forma de colocar isso, mas essa visão sempre me incomodou. E eu acho que tem um ponto cego ali. Que o ponto cego é o seguinte, nós jamais, até onde se sabe, nós jamais construímos uma rede neural sequer. Tá? Todas as redes neurais são simuladas em arquiteturas clássicas. Todas são simulações. Como que uma arquitetura computacional clássica poderia ser capaz de rodar um sistema não especificável em termos de uma estrutura clássica? Se é o que ele está rodando. Nós não estamos falando de um fenômeno natural. Esse sistema está rodando num computador clássico, com a arquitetura de von Neumann, que está aí desde os anos 40. É uma máquina de Turing. É uma máquina de Turing simulando uma rede neural gigantesca. Então esses neurônios não existem fisicamente, né? E aí o que me aparece é como que uma predição ela pode ser aparentemente intratável na hora de explicar, na hora de modelar, ou no mínimo absurdamente demandante, mas ao mesmo tempo foi computada de forma eficiente por uma máquina de Turing, por um computador. O termo intratável, geralmente é reservado para problemas para os quais é difícil a gente encontrar uma forma computacionalmente eficiente de tratá-los. Então ele está sendo realizado de forma eficiente e a gente só não consegue explicar, né? Ele só é intratável na hora de explicar. Essa tensão é que eu estou tentando dar conta aqui de jogar alguma luz sobre ela. Né? O problema aqui para mim parece que a fase ela está pensando em termos de diferentes níveis de análise, como se eu estivesse tentando gerar, por exemplo, uma teoria, uma explicação econômica ou psicológica e eu estivesse analisando o real em termos de partículas subatômicas ou neurônios. Aí certamente que não vai dar, aí certamente isso é um problema, eu não tenho como fazer isso. O problema é achar, então, que redes neurais nos levam para um nível de análise diferente. Nos levam, de fato, para o nível de análise dos neurônios no cérebro, vamos dizer assim. Nós estamos sendo enganados pela semelhança, parca semelhança, né, entre redes neurais e a estrutura neural do cérebro mesmo. O que eu acho é que elas especificam mecanismos em um nível, não em um nível de análise distinto, mas em um nível semântico distinto. Aí, claro, preciso agora explicar o que eu quero dizer com nível semântico distinto. Um exemplo aqui talvez pode ajudar aqui. Imagina que eu tenho uma caixa preta, né, um computador que joga xadrez. Eu interpreto o comportamento dessa caixa preta, desse computador, como em termos de peças, jogadas, ameaças, etc. Termos usados no xadrez. Ela pode ser reinterpretada nos termos de uma linguagem de programação.
basicamente, programar é fazer isso. É pegar algo que está especificado nos termos de um domínio e especificar nos termos de outro, né? É um nível semântico distinto. Então, nesse nível, eu não estou mais lidando com elementos do xadrez. Eu estou lidando com estruturas de dados, eu estou lidando com listas de números, eu estou lidando com formas avaliativas e assim por diante. Mas essas descrições, elas são isomórficas. Em um nível de interpretação, eu estou expressando um certo problema, tal como no xadrez. Que jogada eu tenho que fazer agora? No outro nível, eu estou expressando esse mesmo problema em termos outros. Qual elemento dessa lista eu tenho que escolher? E eu posso reinterpretar esse mesmo problema em termos cada vez mais distantes do xadrez, né? Operações da arquitetura computacional, assembly, para quem por acaso tiver familiaridade com a computação. E ali eu vou estar tratando não mais de números ou coisas assim, eu vou estar tratando de endereço de memória, testes de igualdade, comparações, sim, então e assim por diante. É uma outra forma de descrever o mesmo problema sob uma outra interpretação semântica. Tá? Isso aqui o Hoagland chamou de uma dimensional shift, né? Uma virada dimensional semântica. Então a reinterpretação semântica, nesse caso, ela se dá no mesmo nível de análise sempre, e ela é uma mudança no domínio que está sendo representado. O domínio nos termos dos quais eu estou descrevendo um determinado problema. Mudar a dimensão semântica é bastante diferente de gerar um modelo simplificado de um sistema complexo, como as técnicas de interpretabilidade tentam fazer hoje. Ela geralmente é concebida como uma forma de encontrar um nível de análise menos primitivo e mais inteligível, e nisso ela perde informação. Mas, se nós estamos tratando de um único nível de análise, diferentes interpretações semânticas são possíveis sem perda de informação. A tese aqui, então, a tese central que eu quero colocar, é de que esses modelos neurais eles operam num nível semântico que nós não conseguimos articular. Tá? Essa seria a ideia por trás da opacidade. No dia a dia, nós usamos múltiplos esquemas representacionais, né? Formas de representar as coisas. Eu estou falando nem de representações mentais, estou falando de públicas mesmo. Diagramas, mapas, linguagens formais, modelos escalares, etc, etc. Nenhum dos esquemas que nós conhecemos, nenhuma dessas técnicas de representação que nós conhecemos, parece capaz de capturar todas as informações utilizadas por um modelo neural. E por isso, as suas operações parecem ininteligíveis para a gente. E isso é essencial entender porque esquemas representacionais, eles constrangem o que pode ser expresso e como essa informação que está sendo expressa pode ser processada. Eu tenho em mente aqui, por exemplo, notações musicais não representam acuradamente um discurso, não representam uma sirene que se esvai. Mapas de cidade não representam distâncias com precisão, mapa 2D, né? Porque essa informação depende também do relevo, por exemplo. E há também limites que são colocados para as técnicas que eu tenho para processar as informações envolvidas. Se eu uso, por exemplo, numerais arábicos, eu tenho à disposição, para quando quero fazer uma multiplicação, eu tenho à disposição aquele algoritmo de produtos parciais que todo mundo aprendeu na escola. Coloco um número em cima do outro, faço 5 vezes 5, vai lá, 25 vezes 25, eu faço 5 vezes 5, 25, vai 2 lá em cima, eu faço esse algoritmo. Se eu estou usando a numeração romana, eu não tenho isso à disposição. Então a forma como eu caracterizo, a forma como eu expresso, disponibiliza algumas ferramentas para eu poder, alguns algoritmos nesse sentido, para eu poder lidar com aquela informação. Então, a ideia aqui, para explicar por que isso pode ser o caso, e para avançar na tese que eu estou tentando levar, é que esses esquemas eles são incomensuráveis entre si. Os seus conteúdos eles são incomensuráveis. Se nós quisermos pensar apenas a título de analogia mesmo, né, em termos de mundos possíveis, né, é como se cada um recortasse o mundo de modos fundamentalmente distintos, de modo que eu não consigo comparar os recortes de um e os recortes do outro. Bom, e aqui um parênteses importante, se esses conteúdos são incomensuráveis, como é que a gente consegue trafegar de um para outro? Porque isso é o que eu estou falando aqui implica que conteúdo linguístico, por exemplo, é incomensurável com conteúdo pictorial, uma foto, um filme. Ora, eu faço o retrato falado de um rosto, eu pego um mapa e eu dou uma descrição linguística de para onde a pessoa tem que ir a partir daquele mapa. Eu pego uma foto e eu digo, isso aqui é o quarto de um adolescente, que eu vejo a bagunça lá e tudo mais. Bom, esses são exemplos de relações, não são exemplos, meu ponto é, eles não são exemplos de relações diretas entre conteúdos de esquemas representacionais. O que nós temos aqui é uma relação que é mediada por habilidades que nós desenvolvemos. A relação é mediada por nós nesse sentido, pelos nossos interesses, pelas nossas práticas, pelo nosso modo de vida, pelo conhecimento que nós temos do mundo e assim por diante.
É por isso que eu consigo olhar uma foto, bater o olho naquele padrão e dizer, acho que isso aqui é o quadro de um adolescente. Porque eu vejo a bagunça. Bom, um outro exemplo aqui, até queria ter trazido meu cubo. Enfim. Esse cubo de Rubik, por exemplo, né, ele costuma ser colorido. Ele também pode ser tomado aqui como um exemplo do que eu quero mostrar do que seria um esquema representacional. Perceba, ele tem uma estrutura que constrange o conjunto de permutações que são possíveis. Eu giro ele, eu levo pelo menos 9 dos quadrados junto comigo toda vez. Eu não consigo pegar apenas um quadradinho de um canto e colocar no outro. Eu só consigo manipular ele de uma maneira que o movimento afeta pelo menos uma das dimensões aqui do cubo de cada vez. Mas se eu representar esse cubo por meio de matrizes ou dar uma descrição linguística, por exemplo, anotar aqui o cubo 1 é azul, o cubo 2 é vermelho, etc. E eu quiser, linguisticamente, ou nessa matriz, alterar a posição desses cubos, eu não preciso me restringir ao tipo de restrição sistemática que um cubo vai me dar. Eu consigo tirar um cubo do lugar e colocar do outro sem afetar os demais. Isso significa que se eu quiser simular a forma como o cubo trabalha, ou a sistematicidade, podemos dizer o efeito sistematicidade do cubo, eu preciso assumir a responsabilidade por simular a estrutura dele. Tá? Senão eu vou fazer movimentos que não são permitidos no interior daquele esquema. É nesse sentido que eu digo que articular diferentes esquemas representacionais, como a gente faz, é um feito da inteligência. É um feito nosso, não é algo que acontece em nós, ou um mecanismo que permite entender como a gente faz isso. Isso já é uma pista para entender aqui por que a tentativa de gerar explicações post-hoc, que a gente enxerga, ela é insuficientemente acurada. Nós estamos tentando usar uma ferramenta de codificação, já vou explicar o que é isso, para articular esquemas distintos. Nós estamos tentando articular esquemas distintos sem a nossa mediação. Sem a mediação do nosso conhecimento do mundo, do nosso senso comum, da nossa inteligência, assim por diante. Então é uma operação que requer inteligência, ou seja, que no mínimo requer o apoio de algum mecanismo auxiliar, né? Mas buscar esses mecanismos auxiliares é equivalente a buscar formas de mecanizar a inteligência humana. Bom, esse é o ponto, então. Se é assim, como é que é possível que um computador opera com diferentes esquemas representacionais? E aqui que entra essa distinção que eu mencionei antes sobre codificação e representação. Uma representação, aqui eu estou pensando de modo associado a certos gêneros, tipos de esquemas representacionais. Por exemplo, linguísticos e pictoriais, imagens ou vídeos e tudo mais. Esquemas linguísticos, eles representam no sentido de que eles fazem referência ao seu conteúdo. Né? O numeral faz referência ao número. Já os esquemas estruturais, ou pictoriais, eles representam por isomorfismo. Então é algo isomórfico, por terem uma estrutura compartilhada, que eu digo que ele representa, uma coisa pode representar a outra. Então, eu posso falar de um triângulo vermelho, um retângulo vermelho, por exemplo. Só que há uma outra possibilidade aqui, que é usar representações de um esquema, por exemplo, linguístico, para codificar e não representar representações de outro esquema. O que eu quero dizer aqui? Pega o caso desse software de edição gráfica. Isso aqui é um arquivo real do Inkscape, que é tipo um CorelDRAW livre. Se você abrir, você vai lá, abre o programa, desenha um retângulo vermelho nele, salva. Aí você pega esse arquivo, salva e abre ele no bloco de notas, o que você vai encontrar é uma inscrição textual mais ou menos como essa aqui. Tá? Esse texto, ele não está descrevendo retângulo vermelho da forma como a gente descreveria. O que ele está codificando ali são instruções para gerar uma figura com um dado tamanho, uma dada cor, um dado local. Só que esse texto, se você interpretá-lo, ele não está falando de retângulos, ele não está falando de formas geométricas, ele está falando de números, ele está falando de posições, ele está falando de propriedades que vão ser usadas para a função de conversão que vai gerar, então, aquele retângulo vermelho posterior. E aí, quando você abre o arquivo no programa, no Inkscape no caso, o programa de edição de imagens, essa conversão é feita e você vê a imagem. E aí, por isomorfismo, é um retângulo vermelho. Mas esse conteúdo da imagem não é o mesmo que era representado no texto. Tá? O conteúdo da imagem é fruto de isomorfismo. Então, codificar é o tipo de operação que pode ser automatizada. E de fato na maioria dos casos. Bater uma foto de um texto é codificar aquele texto pictorialmente. Tá? O texto não vai ser levado em conta. Vai ser levado em conta apenas
estrutura pictorial dos pixels ali, do que está, como numa foto qualquer. Bom, a facilidade de codificar o conteúdo de um esquema ou outro contrasta com a dificuldade em expressar o conteúdo de um esquema ou outro. Perceba que é muito simples codificar um rosto. Eu pego uma foto 3x4, divido ela, né, no número máximo possível de quadradinhos, os pixels que eu consigo, e eu digo, esse quadradinho aqui é branco, esse aqui também é branco, esse aqui já é preto, esse aqui é um pouco mais escuro, esse aqui é assim. Isso é uma forma de codificar. Dizer, olha, esse rosto é de uma pessoa que tem os olhos castanhos, tem bigode, tem uma barba, isso não é codificar, isso já é expressar, isso já é interpretar aquela foto. Né? Então, essa facilidade de codificar, ela que pode ser automatizada, ela contrasta com a dificuldade em expressar o conteúdo de um esquema em outro. Tanto é uma habilidade que para muitas pessoas é muito difícil fazer um retrato falado, escrever, né, o rosto de uma pessoa em termos linguísticos. Bom, é por isso, parênteses aqui, é por isso que o antigo argumento do Fodor, né, contra redes neurais, que ele apresentou lá em 88, ele dizia que as redes neurais não poderiam ser, por exemplo, representações adequadas daquilo que ocorre na mente. Por quê? Porque a linguagem ela tem uma sistematicidade que não existe nas redes neurais. O que ele queria dizer? Se eu consigo falar A é B, eu consigo também falar B é A, porque eu capturo essa estrutura da cópula ali. Bom, isso é furado, porque uma rede neural não precisa representar conteúdo linguístico, ela pode simplesmente codificar. Então essa é a diferença. Bom, isso significa, onde isso nos deixa, voltando então aqui para as redes neurais? Isso significa que as redes neurais elas podem instanciar esquemas representacionais que nos sejam desconhecidos. Pior ainda, elas podem codificar esquemas desconhecidos, além de outras possibilidades. Aí isso nos deixa com alguns cenários que a gente pode encontrar, que eu coloquei aqui. Ela pode instanciar um esquema representacional conhecido. Esse primeiro item é o caso da IA clássica. É como a gente fazia lá. Eu uso um esquema representacional, né? Seja ele linguístico, como no caso do mentalês, que era típico, seja ele por meio de ou um formalismo lógico, algo assim. Nós dominamos esse esquema representacional, logo ele é interpretável. Então não gera nenhum dos problemas. Segundo, eu poderia também, ela pode ser o caso que ela codifique um esquema representacional conhecido. Isso aqui é justamente o que se dizia, por exemplo, Fodor e outros falavam que, olha, a rede neural ela pode codificar um esquema linguístico. Então nós não estamos falando de representações neurais ou de nada assim, estamos falando simplesmente de uma maneira de especificar textos ou imagens ou coisas assim que sejam interpretáveis por nós por meio de neurônios, vamos dizer assim, né? Elementos associados. A coisa começa a ficar interessante, percebo, justamente quando a gente tem esquemas representacionais desconhecidos. Né? É o caso do item 3, um esquema conhecido que codifica um esquema desconhecido. Eu não sei o que procurar, não sei o que fazer, para onde ir. Eu posso ter também um esquema, uma instância de um esquema desconhecido para um esquema representacional conhecido. Né? É o caso ali da linguagem do Fodor também. Mas eu posso ter também um esquema representacional desconhecido que codifica um outro esquema representacional desconhecido. Essas possibilidades que estão marcadas aqui com a seta são aquelas em que a gente encontra opacidade. Então, na prática, o que eu estou tentando dizer aqui é que essa opacidade ela é fruto, basicamente, do fato de que esses sistemas estão instanciando representações num esquema que a gente não faz ideia de qual é, a gente desconhece. Né? Pode ser um esquema que exista no nosso cérebro, pode ser um esquema que tenha sido criado artificialmente, nesses sistemas, mas o fato é, nós não sabemos como eles funcionam e por isso a gente não tem habilidades para lidar com ele. Eu consigo olhar uma imagem e descrever ela em palavras, eu não consigo olhar uma rede neural e descrever ela em palavras, porque eu não conheço aquele esquema representacional ali. Então o problema se mostra que se eu desconheço o esquema representacional, eu desconheço o tipo de conteúdo que ele pode gerar e o tipo de operação que ele faz com aquele conteúdo, que a ideia era essa. O tipo do esquema representacional diz o que eu posso representar e como eu posso articular. Né? Que tipo de operações eu posso realizar com essa representação. Modelos opacos, portanto, são modelos que implementam esquemas representacionais desconhecidos. Essa é a ideia. Caminhando para o fim aqui,
Essa ideia de, agora, claro, essa é a tese central, e aí eu estou começando ainda a desenvolver possíveis desdobramentos disso, eu só vou dar um exemplo aqui do que pode ser o caso, né? A ideia da opacidade como esquema representacional desconhecido, ela dá alguns dividendos para a gente, porque ela enfatiza a importância da XAI identificar e descrever esses esquemas representacionais de maneira direta. É uma pista do que fazer, né? E como fazer isso é por meio de efeitos de sistematicidade. Esse tipo de efeito ele é incidental. O que eu quero dizer com isso, o efeito de sistematicidade? Se eu tenho 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 continua sendo 4, represente eu isso por meio de numerais arábicos, represente eu essa conta por meio de numerais romanos. Mas a depender do esquema adotado, ou do algoritmo adotado, da forma de processamento adotada, a distribuição do tempo de processamento pode variar de forma desigual. Pense, por exemplo, na diferença que dá um algoritmo de produtos espaciais. De novo, aquele lá, você coloca, por exemplo, 25 vezes 25, ou você pode fazer 100 vezes 100, e aí você coloca um sobre o outro, faz 0 vezes 0, 0 vezes 0 de novo, vai 1, soma depois. Qual que é a diferença aqui? Nesse algoritmo, o tempo que o sistema vai levar para realizar a operação vai ser função do número de dígitos. Se eu estou multiplicando qualquer número de 2 dígitos por qualquer número de 2 dígitos, o número de operações que eu faço é a mesma, de 10 a 99. Da mesma coisa, de 100 a 199, o tempo que eu vou levar é esse. Se, porém, eu for obrigado, como pode ser o caso nos números romanos, a realizar somas sucessivas, se eu tiver que calcular 25 vezes 25, eu vou ter que fazer 25, mais 25, mais 25, mais 25, e ir calculando o produto dessa soma um por um. O tempo que eu vou levar para poder realizar essa conta vai ser função do número, do quão grande é o número. 99 vai levar mais tempo do que 90, que vai levar mais tempo do que 85, e assim por diante. Esses efeitos, o ponto deles é, esses efeitos eles são mensuráveis. Essa distribuição ela pode ser mensurável, pode ser mensurada. E isso pode ajudar a confirmar como que uma informação está sendo processada, ou qual é o esquema representacional que está sendo usado ali dentro daquela rede neural. Por isso, diferentes efeitos incidentais desse tipo, né, de efeitos de sistematicidade, como no caso do cubo, olha, eu percebo que toda vez que muda um cubo, mudam outros 8 junto. Isso é um efeito de sistematicidade. Eu posso perceber. Talvez o que esteja acontecendo ali dentro tenha a forma, a estrutura de um cubo de Rubik daqueles, por exemplo. É esse tipo de inferência que eu me refiro. Então, diferentes efeitos incidentais de sistematicidade, eles podem permitir inferências sobre diferentes arquiteturas funcionais. Eles podem permitir que a gente passe a conhecer novos esquemas representacionais, modo de dizer. Então, é possível que a gente formule experimentos que tentem detectar esses efeitos de sistematicidade. E formule hipóteses sobre qual é o esquema representacional que está sendo utilizado. Se eu confirmo que tipo de esquema, né, como aquela informação está sendo representada e que tipo de operação pode ser realizada sobre ela, eu elimino um sem número de permutações possíveis, ou seja, a coisa deixa de ser intratável, né? No sentido de que isso aparece na dimensão semântica. Então, em vez de considerar, no caso de um cubo de Rubik, todas as possíveis formas e combinações que eu poderia fazer caso eu pudesse desmontar ele cubo a cubo e remontar ele, eu só me atenho às operações que ele me permite fazer por meio daquele eixo central dele, giro, de 9 em 9 cubos, por exemplo. Então, mover o cubo de uma vez é algo que eu poderia descartar. Qualquer operação desse tipo, por conhecer o esquema representacional, eu sei que não é assim que aquela informação está sendo processada lá dentro. Bom, várias técnicas da XAI, que já existem, elas podem ser aplicadas para esse fim, mas o que a maioria absoluta faz hoje é pular essa etapa. E isso é que resulta em descrições que ignoram total ou parcialmente a sistematicidade, né, do esquema representacional. Bom, aqui só alguns palpites de considerações finais aqui. O que eu estou tentando extrair daqui, por enquanto, é que evitar modelos opacos significa evitar modelos que realizem processamento por meio de esquemas representacionais desconhecidos. A XAI, portanto, ela vai pelo caminho errado ao ignorar a incomensurabilidade dos diferentes esquemas representacionais. Por um lado, isso reforça então a hipótese da Rudin. Eu acho que nós deveríamos abrir mão de modelos opacos em aplicações sensíveis, porque a gente não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. Por outro lado, né, dando espaço para um micro-otimismo aqui, é difícil dizer o que poderia emergir se
houvesse uma virada na XAI que fosse pautada em buscar e descrever esquemas representacionais desse tipo. Então, esse é o ponto. Eu paro por aqui, mas de maneira geral, eu acredito que esse argumento reforça a ideia da Rudin. Eu acho que nós deveríamos parar de usar sistemas opacos, a menos que a gente tenha uma boa razão para isso, ou que seja de fato um sistema em algum cenário pouco sensível, né? E é isso, gente. Vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado a todos.